Olá, meu nome é Italo Sintra, eu sou mestrando em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o professor Jobim Marques da Silva e está intitulado da seguinte forma: Técnicas para a compostagem doméstica de resíduos orgânicos, uma revisão de literatura. Pois bem, nós temos um grande problema na gestão dos resíduos sólidos urbanos na maioria dos municípios brasileiros. E dentre esses problemas, a gente pode citar dois principais. O primeiro é a destinação final, já que sempre que eles são descartados sem uma segregação prévia, esses resíduos orgânicos, assim como os resíduos secos recicláveis, né, eles se perdem, transformando-se em rejeitos, já que eles são contaminados. E outro problema é o déficit que existe no serviço de coleta, já que quando esses resíduos recicláveis são descartados, né, de forma inadequada, eles acabam causando impactos e prejuízos, tanto ambientais quanto para a saúde humana. E isso vai gerar alguns efeitos adversos, né, como a piora da crise climática, como, por exemplo, o aumento da emissão dos gases do efeito estufa, assim como outros impactos ambientais. E é por isso que é urgente se falar em políticas que visem tanto a redução quanto a reciclagem e a recuperação desses resíduos orgânicos. Bem, essa é uma problemática que está alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ODS, visto que não é possível que seja construído um futuro sustentável sem a gente considerar essa geração de resíduos. E a meta é que até 2030 se reduza substancialmente a produção dos resíduos, seja por meio da prevenção, da redução, da reciclagem ou do reuso. E de acordo com o objetivo 12, principalmente, né, tratado aqui, é preciso assegurar que sejam feitos, sejam atendidos padrões de produção de consumo sustentáveis. Bom, a gente sabe que 45% do resíduo sólido é uma parcela orgânica que engloba, né, as sobras e perdas de alimentos, também como resíduos verdes e de madeiras, né? E a compostagem, ela é a forma mais eficiente que tem para fazer a reciclagem desses resíduos orgânicos. Ou seja, a compostagem ela chega ao século XXI como essa potencial tecnologia para a solução desse problema que são os resíduos, principalmente os resíduos sólidos orgânicos. E isso é uma forma benéfica, né, tanto para o campo como para a cidade. E se tratando, né, da área urbana, tem sido desenvolvido alguns materiais ao longo do tempo. Entre eles, a gente pode citar a cartilha Como Montar uma Composteira Caseira, foi produzida por Rodrigues e Stuck. E aí eles demonstram, né, um mecanismo simples e de baixo custo da produção desse composto orgânico, onde é feito a partir de baldes de PVC reciclados. Bem, esse sistema ele consiste, né, na adição de resíduos orgânicos acrescidos da matéria seca, onde acontece o processo da compostagem e do composto orgânico e também
da parte líquida, né, que é o chorume. Tanto Proença quanto Silva também faz referência a um protótipo análogo dessa composteira. Contudo, elas têm uma limitação, né, já que trata-se apenas de cartilhas informativas e não são abordados as intercorrências ou os problemas que podem ocorrer, já que o processo da compostagem ele é complexo e ele exige, né, uma série de procedimentos e de parâmetros que devem ser adotados e ser seguidos para que ela funcione corretamente. Bem, sendo assim, o principal objetivo é aprimorar o conhecimento e a prática acerca da compostagem doméstica, elaborando um método de avaliação da qualidade desse composto orgânico e também traçar quais são esses parâmetros, como objetivo específico, de análise do processo de compostagem produzido, né, a partir das composteiras domésticas. Bem, como metodologia foi realizada a pesquisa bibliográfica, onde se consultou, né, o sistema integrado de biblioteca da UFPE, assim como o site da Embrapa, né, em um estudo de caráter preliminar, utilizando-se a palavra compostagem. Dentre os materiais encontrados, como livros, dissertações e folhetos, foi feita uma seleção dos trabalhos, né, que envolviam a abordagem dos resíduos urbanos, sendo excluídos, né, alguns resultados que tratavam, né, de outros tipos de resíduos, como a compostagem dos lodos orgânicos. Bem, e a partir da seleção desse material foi feita uma análise tanto interpretativa quanto crítica, e também foi realizado, né, ao final, a classificação, agrupamento e a tabulação desses dados para a criação do método, né, de análise dessa composteira caseira. Bem, na literatura investigada, né, um consenso de que a compostagem ela trata-se de um processo biológico e ela vai ser influenciada por diversos fatores. Os autores acordam nisso, de que os principais fatores que incluem nessa influência trata-se da umidade, da aeração, a temperatura, a concentração de nutrientes, o tamanho das partículas e o pH. E negligenciar qualquer um desses fatores pode acabar comprometendo o resultado final desse processo. Além disso, né, a compostagem ela possui duas fases, uma fase termofílica, e se dá no início do processo, né, onde é o aquecimento, e depois uma fase mesofílica, onde essa temperatura vai caindo, né, até chegar à temperatura ambiente. Além disso, né, os autores também comentam sobre a proporção carbono-hidrogênio, onde a proporção final ideal é que, quando esse composto está estabilizado, ele chegue na proporção 20:1. E ela se trata, né, de uma atividade, em sua maior parte, aeróbica, mas também haja zonas, né, de atividade anaeróbica ali nessa compostagem, por isso da importância, né, dos ciclos de reviramento. E, em primeiro lugar, observa-se uma certa variabilidade nos valores que os autores comentam, nesses parâmetros, né, de monitoramento. No entanto, é importante ressaltar que essas medidas elas podem ser flexíveis, pois os autores eles lidam com uma série de outras condições, além dessas que foram mencionadas aqui, e essas condições
elas podem incluir tanto fatores ambientais como fatores climáticos, a composição da própria matéria orgânica e assim, né, como a estrutura da pilha das compostagem, entre outros aspectos. Portanto, é essencial que a gente considere, né, a complexidade e a interação desses diversos elementos durante o processo da compostagem. E também observou-se, né, que apesar de ser uma técnica simples, é preciso que haja um conhecimento prévio acerca desse processo, assim, né, como uma ficha de acompanhamento que auxilie no monitoramento do processo. Bem, como conclusão, é importante ressaltar, né, que esses resultados tratam-se de um estudo preliminar e para trabalhos futuros aponta-se a necessidade de ampliar o campo de pesquisa com fontes de pesquisas em acervos especializados, como a Universidade Federal Rural, por exemplo, e também meios digitais, né, como a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. E, para além disso, verifica-se a necessidade de realizar experimentos específicos utilizando as composteiras domésticas, a fim de investigar, né, qual a sua real eficácia. A condução desses experimentos também desempenhará um papel importante para verificar tanto a sua funcionalidade quanto a qualidade dos compostos que são produzidos, né, bem como questões como o tempo necessário para a maturação, considerando, né, que a gente está lidando com unidades menores em comparação aos processos tradicionais que utilizam leiras e empates de compostagens. Além disso, né, há outra questão que seja considerada que os resíduos gerados em casa, eles geralmente são produzidos em pequenas quantidades, né, a depender da composição familiar. Por outro lado, o processo de compostagem, né, de pilhas, conforme foi apresentado pelos autores, ele é realizado de uma só vez, né, visto que a fase termofílica ela é iniciada já ali nos primeiros dias e os resíduos orgânicos entram rapidamente em processo de composição. Então, né, questiona-se sobre a possibilidade de montar essa pilha ao longo de alguns dias, sem que isso interfira nessa fase inicial do processo. E outra possibilidade é repensar a compostagem doméstica em uma escala diferente, né? Pensando em passando de uma atividade individual, residencial, para uma atividade de nível envolvendo a rua ou o bairro, mas em um nível de uma atividade coletiva. Bom, é isso, gente. Obrigado.